Bom, agora a segunda questão de matemática da prova da UFO. Ah, para uma certa receita de floral, a proporção de essência que deve ser diluída em água é de 1 ml de essência para cada 48 ml de água. O recipiente utilizado para a preparação da mistura tem formato de um cone circular reto, cujo raio mede 3 centímetros e a capacidade total é de 81 ml. O conta-gotas utilizado para a essência possui uma haste de borracha e um tubo de vidro, que é ocupado pelo líquido, com o formato de um cilindro circular reto e capacidade de 2 ml. Suponha que, na preparação de uma mistura, a altura do volume de água no recipiente é 18 sobre π centímetros. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Nós temos aqui um conta-gotas com a haste de borracha e o tubo na forma cilíndrica, com volume de 2 ml, recipiente cônico, né, com raio de 3 centímetros, a altura que a água atinge, 18 sobre π. No item A, pede o volume de água no recipiente. Então, você tem a altura que a água está, ele quer saber qual é esse volume de água em ml. Bom, nós sabemos pelo enunciado que o recipiente todo ele tem uma capacidade aí de 81 ml. Então, 81 ml é equivalente a 81 centímetros cúbicos. Tá certo? Bom, vamos determinar a altura, então, desse recipiente aqui. Já que nós temos o volume, é possível determinarmos essa altura, chamar de altura H maiúscula aqui. Tá? Então, para determinar essa altura, o que é o volume do cone? Deixa eu colocar aqui do lado. O volume de um cone é 1/3 do produto da área da base pela sua altura. Né? Então, o volume foi dado, 81 centímetros cúbicos, é igual a 1/3. A área da base é um círculo de raio 3, então π vezes 3 ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. Podemos simplificar, então fica 81 igual a 3π vezes a altura, passo 3π dividindo, então 81 dividido por 3π vai dar 27π igual à altura, portanto a altura do recipiente aqui é 27 sobre π centímetros de altura, certo? Bom, nós podemos agora usar uma relação aqui de volumes de figuras semelhantes, né? Nós sabemos que o volume de figuras semelhantes é o cubo da razão de semelhança. Então, o volume do cone para o volume do líquido que está lá dentro, que eu posso chamar de velinha, já que o formato que o líquido possui é o próprio formato de um cone, seria igual à razão de semelhança ao cubo. Né? O que é a razão de semelhança? É a razão entre medidas lineares do sólido geométrico. Então, pode ser medida entre as alturas, pode ser entre os raios, pode ser do diâmetro, tem que ser medida linear. Então, eu posso agora colocar o volume que eu tenho, que é 81, que é do recipiente todo. O V' é o volume da água que me interessa. O K, eu posso fazer razão de altura. Então, como eu coloquei volume total para o volume da água, eu vou colocar a altura total para a altura que a água atinge no recipiente, que é 18 sobre π, isso elevado ao cubo. Tá? Simplifico os π's, né? E simplifico 27 pelo 18, nós teríamos 81 V', que é igual a 3 meios elevado ao cubo. 81 V' é igual a 27 oitavos. Fazendo a simplificação necessária, nós encontramos que o volume aí é 24 centímetros cúbicos, portanto, 24 ml seria o volume que a água atinge no recipiente. Tudo bem? Bom, então o item A ele usa aí a razão de volumes de figuras semelhantes, né? Onde a razão dos volumes das figuras semelhantes é o cubo da razão de semelhança, a questão clássica, né, de volume aí, usando tronco de cone, né? Então é bem comum. No item D, determine a fração da altura do tubo de vidro do conta-gotas na posição vertical, que deve ser preenchida com essência para a preparação da mistura. Então, ele quer a fração da altura, certo? Então, a gente pode considerar a seguinte relação. Nós temos a relação no enunciado de que a razão entre a essência e água está na razão 1 ml de essência para 48 ml de água. Né?
Então, eu posso chamar a essência de E, o volume de água que eu tenho no recipiente, lá a gente achou no item A é 24 ml, 1 para 48. Né? Então, aqui nós conseguimos obter que a essência é meio, então eu tenho 0,5 ml, tá, de essência. Bom, agora fazendo a relação, então, da quantidade de essência que eu vou usar para mistura com a água, eu sei que no recipiente cilíndrico tem 2 ml de capacidade total, isso está para 0,5 que eu vou estar utilizando. A altura do recipiente cilíndrico, que é o conta-gotas, está para o H', que seria a altura que eu vou precisar para essa essência, sendo igual a 0,5. A divisão de 2 por 0,5 é 4, fica a altura do recipientezinho cilíndrico para H', troco aqui o H' com 4, ficaria 1/4 de H. Né? Então, quer dizer que a altura que nós precisamos atingir aí é 1/4 da altura, né? Para que a gente consiga fazer a mistura com o volume de água que já existe no recipiente. Ok?